eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada e professora nas áreas de Direito Imobiliário e Urbanístico. Hoje voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratar especificamente do direito urbanístico. Claro que, como vocês bem sabem, quando a gente sempre conversa aqui sobre essas disciplinas, sobre os institutos jurídicos, é bastante complicado para a gente afastar, por exemplo, o direito imobiliário do urbanístico, porque eles se conversam o tempo todo. Nós dependemos de diretrizes da ordem urbanística justamente para regular essas questões do direito imobiliário. Por isso que quando nós optamos por criar a coluna, nós justamente denominamos ela de coluna de direito imobiliário e também direito urbanístico. Então, neste caso aqui, nós vamos falar hoje um pouquinho do direito à cidade, que na acepção jurídica do termo, na verdade, nada mais é do que esse direito urbanístico, claro, numa visão muito mais social, é aquele apego que a gente tem justamente pela regularização dessas pessoas, da titulação da propriedade dessas pessoas, que é o tema que então a gente passa a tratar com vocês hoje aqui. Então, a temática, ela se volta justamente ao direito à cidade e à dignidade da pessoa humana sob a perspectiva da legitimação fundiária e também da REURB. Quando a gente fala aqui com vocês semanalmente, não raro tratarmos de aspectos relativos à REURB, que é a nossa regularização fundiária, justamente porque ela vem com esse escopo, com esse ânimo de tentar trazer essas pessoas que estão na sua informalidade para então, dentro dessa estrutura, dessa organização da cidade. Como se sabe, a própria Constituição Federal, ela acaba facultando ou possibilitando com que o próprio município tenha e organize as suas próprias diretrizes, né? Organize o seu espaço urbano. Mas, claro, antes de falarmos especificamente desta questão, sabe-se que nós temos uma legislação que é extremamente relevante para nós, especialmente aqui do direito urbanístico, que é justamente a Lei Federal 10.257, lá de 2001, que é o próprio Estatuto da Cidade. E claro, além do Estatuto da Cidade, que trouxe disposições extremamente relevantes para a ordem urbanística, porque instituiu inclusive o plano diretor, nós temos também aqui a 13465 de 2017, que é também a lei de regência e que abertamente tratou da REURB, da regularização fundiária, ou seja, disciplinou como ela se daria, né, em todos os seus aspectos, instituindo aí especificamente a REURB-E, né, e a REURB-S, né, de interesse específico e de interesse social. Quando a gente fala, por exemplo, do Instituto da Legitimação Fundiária, ou melhor, do instrumento, ele está no bojo, ou seja, ele é um dos instrumentos da REURB, porque ele tem por objetivo justamente atribuir essa titulação de propriedade àquele ocupante do imóvel, porque ainda que nós saibamos que muitas pessoas estão residindo, têm a posse de um imóvel, elas não têm necessariamente aí a propriedade, que é aquilo que traz a dignidade para essa pessoa, ou seja, que dá a ela realmente não apenas o seu direito à moradia, mas sim uma moradia digna, que é aquilo que a gente acaba preconizando hoje quando a gente fala desse assunto. E quando eu falo e chamo a atenção de vocês em relação ao assunto em si, a temática, falo do direito à cidade. Você pode me perguntar, mas por que não direito urbanístico? Porque quando eu trato do direito à cidade, eu tento promover justamente essa integração, trazer essas pessoas para o nosso seio social, para o espaço urbano, e não apenas deixá-las à margem da sociedade, vivendo em situação de informalidade. Então, quando eu trato da REURB, quando eu trato do seu instrumento, que é a legitimação fundiária, eu tenho justamente a intenção de promover essa integração, trazer essas pessoas para dentro do espaço coletivo urbano, de forma a possibilitar a elas, então, o pertencimento, a formalização desta ocupação através de um título de propriedade. Como nós sabemos, a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 21, já estabeleceu que a própria União, enfim, caberia, então, as disciplinas em relação
a esses aspectos da ordem urbanística, né, no sentido de instituir as diretrizes. Mas, por outro lado, também existe a autonomia do município, conforme o artigo 30 também da Constituição Federal, inciso 1º, que dispõe sobre essa possibilidade que o município estabeleça diretrizes de ordem ou interesse local. Então, neste caso, como a gente conhece e sabe, nós temos essa possibilidade de que o município institua através, então, do seu plano diretor, que é justamente quando ele vai promover essas adequações, esses ajustes necessários dentro desta ordem urbanística. Então, quando a gente fala dessa legitimação fundiária, é justamente a gente poder, então, promover ou possibilitar com que estas pessoas passem a ter o seu título de propriedade deste imóvel. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de regularização fundiária, que é justamente o instituto que veio com a 13465, e sendo a própria legitimação fundiária, né, ou seja, quando a gente fala da REURB, a legitimação fundiária está dentro dela como a promoção, uma possibilidade então de dar ou de, ou melhor até de facultar a este morador, então, esse título de propriedade. Então, quando eu falo, disciplino questões como essa, por exemplo, a legislação está voltando a esse aspecto, eu tenho que, primeiro, perceber se esse núcleo urbano já está consolidado e desde quando, porque nós temos também limitações legais que estão dispostas, inclusive, lá na 13465. Então, eu tenho que ter esse núcleo urbano consolidado até dia 21 de dezembro de 2016. Ao passo que, se eu tiver já, ou melhor, 22 de dezembro, ao passo que, se eu tiver transcorrido ou esta consolidação tiver ocorrido depois dessa data, não há que se falar, então, nesta possibilidade. Sabe-se que também, por outro lado, né, quando eu estou diante, por exemplo, de uma regularização fundiária, se tem exemplificativamente uma reintegração de posse intentada contra o enface desses ocupantes, o judiciário tem agora se colocado, digamos, sensível a essa situação, no sentido de não possibilitar, por exemplo, a reintegração de posse em sede liminar, considerando que existe um apelo social muito forte em situações que tratam da REURB e propriamente da legitimação fundiária. E vejam que esse aspecto, para nós, ele é muito relevante, porque quando eu falo de legitimação fundiária aqui, especificamente sobre o direito à cidade, eu tenho que ter em mente que eu também estou animada pelo interesse de promover a dignidade da pessoa humana, como eu já disse para vocês anteriormente. Então, se eu quero promover a dignidade da pessoa humana, certo também que eu vou ter que me atentar a essas situações, não só nós, operadores do direito, advogados, mas também o judiciário de forma geral e as próprias cidades, no sentido de promover políticas necessárias a fazer com que essas pessoas possam, de fato, ser acolhidas por essa cidade, né? Essa cidade vai ter que se voltar então aos interesses destas pessoas, a fim de que nós consigamos então integrá-las e dentro dessa perspectiva de organização desse espaço urbano, sempre pensar sob a ótica da dignidade, ou seja, eu tenho direitos fundamentais aqui, tenho direitos sociais que vão então contemplar essa possibilidade que essas pessoas venham a ser integradas dentro, claro, da ótica da legislação da 13465, dentro também da ótica do plano diretor, que também está contemplado pelo Estatuto da Cidade, a fim de que nós consigamos efetivamente trazer aí para dentro das nossas cidades e não só essas pessoas, mas também conceder a elas um direito básico, que é o seu direito à moradia, sendo resguardado pelo seu título de propriedade. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada, professora nas áreas do direito imobiliário e urbanístico. Me despeço e aguardo vocês aqui na próxima semana. Um abraço e até lá!